Olha, o MC Bila tá saindo como culpado em uma história que ele não é culpado. E vejam só que é o Michel quem tá espalhando tudo isso. Nós não gostamos do Bila, ele é fofoqueiro, todo mundo sabe disso. A gente aqui repudia o MC Bila. No entanto, eu sou justo. Eu trago aqui a informação correta para vocês. E nessa história o MC Bila é vítima. E também temos aqui, pessoal, uma acusação de que o Bila humilhou a Vanessa Camargo. O Michel deixando o Davi falando sozinho. Eu fiz um resumão aqui para vocês, pós-sincerão, para vocês entenderem tudo o que aconteceu. Bom, como que é essa história do Bila aí? Antes do paredão, o Buda tinha pensado em não indicar o Davi porque ele estava doente. O Buda contou isso para algumas pessoas que ele confia, enfim, ele acabou comentando ali. Mais especificamente, ele falou isso em uma conversa que estavam no sofá, Yasmin Brunet e Vanessa Camargo. Essa conversa acabou chegando no Davi, porque o Davi foi lá e falou pro Buda que sabia que ele não iria indicá-lo porque estava doente. O Buda ficou surpreso. Opa, Davi, como que você soube disso? É claro, ele não chega a indagar o Davi, mas ele fica se questionando ali como que o Davi saberia dessa situação. Mas em nenhum momento o Buda coloca o Davi contra a parede para que ele conte como ele ficou sabendo. Fato é, pessoal, que essa fofoca foi se espalhando pela casa. Só que mesmo com o Davi doente, o Buda acabou indicando ele. Só que ele não queria que o Davi soubesse que ele estava cogitando em não indicar. O Buda chegou a cogitar que quem teria contado isso seria o Marcos. E ali se uniu uma rodinha de fofoca para falar sobre essa situação. E o Marcos, você achou que fui eu? A Raquel disse que não sabia de nada. A gente não sabia que você ia colocar no paredão até o momento da votação. Aí o Michel diz, aí já falou que talvez você não ia do Davi porque ele tava ruim? Aí o Buda pergunta, essa informação é interessante, como que chegou pra você? Aí o Michel, chegou pra gente. E o Buda, mas quem te falou? Aí o Michel, foi o Bin também. E nessa hora dá pra ver que o Michel não tem tanta certeza do que ele tá falando, porque ele faz aquela carinha de quem tá mentindo. Então o Michel culpa o Bin de ter contado isso. E no momento o Lucas reage da pior forma. Ah, não é possível, eu vou pular nessa piscina agora. Porque o Buda era amigo do Bila e tá sabendo que o Bila estaria espalhando um segredo dele, uma situação que ele não queria contar pra ninguém. E nessa conversa tem uma imagem muito legal que o Bila, ele tá nas costas ali, né? Ele tá basicamente do lado e o pessoal falando dele, a batatinha dele assando. Mas o Michel é muito mentiroso, gente. Fato é, conforme eu já falei pra vocês, que a história vazou ou pela Vanessa Camargo ou pela Yasmin Brunet. A gente não tem essa informação concreta aqui. Eu pressuponho que tenha sido pela Vanessa. O Michel ficou sabendo através de alguém, foi espalhando. Tanto é que eu não sei dizer pra vocês como que chegou no Davi. Vou ter que esperar aí a Globo montar esse VT pra gente analisar essa situação, né? Mas o que acontece é que o Michel falou pro Buda que chegou nele essa informação através do Bin. E é mentira, porque a informação chegou no Bin através do Michel. E tem um momento exato disso acontecendo. O Michel diz o seguinte, e o Lucas tá pensando em não mandar o Davi, né? E o Bin responde, isso daí é novidade. Aí o Michel, ontem eu escutei. Aí o Bin pergunta, por causa que ele tava doente, será? Aí o Michel, é. Tanto é que neste momento, a Fernanda até debocha, como se isso fosse critério pra não mandar alguém pro paredão. Vamos quebrar uma perna aqui dentro então pra não ir mais pro paredão. Então a Fernanda tira esse sarro e vocês percebam que neste momento, quem espalhou pra casa toda? Foi o Michel. Ele escutou ou da Vanessa ou da Yasmin e acabou espalhando pra casa toda até que chegou no Davi. Não sei como, mas chegou. Assim que eu tiver essa informação de como chegou no Davi, eu trago aqui pra vocês, tá bom? E aí ficou na casa toda uma narrativa de que o Bila é o fofoqueiro da história. Que ele acabou causando um caos. E realmente ele é fofoqueiro. Mas nessa história específica, quem falou pro Bila foi o Michel. E não o Bila falou pro Michel. O Michel é um mentiroso. Aí a Vanessa Camargo já tava falando mal ali do Bila, porque o Buda foi comentar pra ela que o Bila espalhou essa conversa de que ele não indicaria o Davi. Aí a Vanessa diz o seguinte, aí o que acontece é que a gente percebe que o Bin, ele é fofoqueiro. Aí ela começa a falar mal do Bin ali, diz que se o Bin pegar o líder, ela será alvo dele. E que vice-versa, ele é alvo dela também. A Vanessa tá muito chateada com o Bila porque ele votou nela, meio que pra jogar o voto fora. Mas ele não sabia que a dinâmica era dos 4 mais votados da casa e a Vanessa acabou parando no paredão, somente foi salva pelo Buda. Então a Vanessa conta uma situação que aconteceu entre ela e o Bila, mas ela faz questão de incluir o Davi nessa situação, né? Porque ela inclui o Davi em todos os assuntos. O Davi é a nota de corte dela, então tudo ela compara com o Davi. E ela diz que o Bila fez algo que nem o Davi fez com ela. Como se o Davi
Davi já tivesse feito grandes absurdos contra a Vanessa, né? Tá muito estranha essa história aí, tudo ela culpa o Davi, né? Aí ela diz, pra mim é muito nítido quando você fala com a pessoa e ela não te responde. Nem o Davi fez isso aqui comigo. A gente tem até uma convivência boa, dorme no mesmo quarto, tem um respeito. Aí Yasmin, nem o Davi fez isso comigo também. Toda vez que eu falei com ele, ele respondeu. Então vocês percebem que elas traçam o Davi como monstro e ao mesmo tempo elas percebem que ele não é um monstro, mas elas voltam a qualquer momento a falar que ele é um monstro. Mas por que comparar com o Davi? Se o Davi nunca fez nada de errado contra elas. Por que comparar? Porque pra elas o Davi é um monstro e nem o Davi fez isso. Tipo assim, o Bila fez algo que nem o Davi fez. Nossa senhora, como se o Davi fosse terrível. Aí a Vanessa conta o seguinte... Eu e o Bin hoje de manhã, eu cheguei no banheiro, dei bom dia, ele nem se moveu. Ele no cinema, nada, cri-cri. Quem deveria estar assim com ele sou eu, né? Porque eu tenho motivo. Então, pessoal, a Vanessa revoltada com o Bila. Finalmente, ela esqueceu um pouco do Davi, entre aspas, né? O Rodriguinho lá comentou que todo o quarto gnomo vai votar no Bila, que ele tá errado. E que ele inclusive falou pro Bila que o único voto do gnomo que ele não tem é o dele mesmo, do Rodriguinho, né? O Rodriguinho não vai votar. Aí o Bila tava contabilizando ali, conversou com o Buda, inclusive. Disse que acredita que já tem 7 votos na casa. O Buda deu uma dica pro Bila, disse pra ele se esforçar pra ganhar a prova do líder, prova do anjo, que assim ele pode se salvar do paredão. Mas, lá dentro, o Buda comentou que não tá mais tão chateado com o Michel. Agora está mais com o Bin. Então acabou a amizade entre Buda e Bila. Tudo isso por culpa do Michel. E olha bem, eu já falei pra vocês, o Bila ele erra em diversos pontos, ele é fofoqueiro, mas nessa ele tá sendo injustiçado. Não gosto do Bila, não gosto mesmo, só que a verdade tem que ser dita, né? Aí, pessoal, falando um pouquinho do Davi agora, a Vanessa voltando ao seu normal, ela pontuou ali que o Davi foi cobrar o Michel por não ter dado o anjo pra Isabelle, comparando com uma coisa da semana passada que não tinha nada a ver. Então, gente, aqui a Vanessa ela se intromete na briga do Michel com o Davi, sendo que o Davi tá completamente correto, porque o Davi, ele votou em outra pessoa e a Isabelle acabou indo pro paredão. Ele poderia ter votado na Vanessa Camargo e ter tirado a Isabelle do paredão, mas foi o próprio Michel quem votou na Isabelle também. Ele esqueceu de votar na Vanessa. Então é essa a treta dos dois. E aí o Davi fala, como você foi me cobrar que eu não votei na Vanessa e agora você vai lá e não dá o anjo, né? E esse foi um ponto abordado pelo Davi lá no Sincerão. Ele diz que o Michel é hipócrita, porque cobrou ele de não ter salvado a Isabelle, não ter votado na Vanessa para a Isabelle não ir pro paredão, sendo que ele teve a oportunidade de salvar a Isabelle e não salvou. E eles conversam ali, pessoal, depois do Sincerão. O Michel justifica que pensou que a Isabelle não seria alvo, já que o Buda havia dito para ela que não votaria nela. Aí eles relembram também outra treta nessa conversa aí, que foi quando o Michel disse que a Bia votou nele através de influência do Davi. O Michel tirou essa informação não sei da onde, deve ter sido daquele lugar, né? Aí o Davi explica que nunca influenciou a Bia a votar no Michel, que a Bia votou no Michel porque o Michel tratava a Bia como alvo, e o Michel responde, eu nunca votei na Bia. Aí o Davi, mas é um pessoal que você está mirando. Aí o Michel, quem te falou? Pode começar agora, mas nunca foi meu alvo. E o Davi, você sempre falou isso pra mim, você falava, acho que o pessoal do Quarto Fadas vota em mim. Era o pessoal que estava na sua mira, só que você não estava tendo a oportunidade de lascar esse pessoal. Aí o Michel, não foi nada disso, Davi, você entendeu tudo errado. E neste momento o Michel vira as costas pro Davi, e ele não sabe argumentar, e simplesmente vai embora. Deixa o Davi falando sozinho, e o Davi diz, você não quer conversar? Não quer se posicionar sobre isso? E aí, o Davi fica ali constrangido, pessoal. O Davi tá muito revoltado com a casa toda. Tanto é que ele falou ali pra Isabelle que, quando ele ganhar o líder, o VIP será só ela e o Matheus. O VIP vai ser só você e o Matheus. Você vai ver. Vou fazer isso. Você vai ver. Então tomara que o Davi ganhe o próximo líder. Tô muito ansioso para que isso aconteça. Bom, pessoal, por enquanto é só. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações, portanto, continuem ligados. Até uma próxima e tchau!